Olá, estamos em mais um episódio do podcast de Reprodução em Pauta. Esse mês vamos ter uma série de podcasts falando sobre o mês da mulher e sobre medos, inseguranças. E hoje eu tô com a minha amiga aqui, colega de faculdade, doutora Priscila Lima. Oi, Fran, boa tarde. Então, estamos começando mais um episódio. Vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Priscila Lima, eu sou médica especialista em reprodução humana. E eu e a Fran, nós somos formadas na mesma faculdade, então a gente se conhece de longa data, né, Fran? E hoje é uma honra poder gravar esse podcast com você. E eu estou super animada, porque esse tema que a gente vai falar hoje é um tema muito requisitado atualmente. E acho que faz todo sentido falar deles nessa série de podcasts comemorativos do Mês da Mulher. Eu acho que quando a gente entra nesse assunto, Pri, vou te chamar de Pri, né, uma coisa mais íntima, que eu penso na minha situação, né, eu como mulher, 35 anos, sou médica, já pensei muito nisso, mas é uma pressão que hoje em dia, na nossa sociedade, que a gente tem em... Eu não sei como é isso na sua casa, nos seus amigos, no seu âmbito familiar, e aí, quando vai ter filho? Essa pressão da sociedade todo tempo te questionar quando é a melhor época, qual é a melhor idade, se você tá num relacionamento um pouquinho mais sério, ou você tá casada, ou você já tá noiva, essa pressão sobre você como mulher de resolver logo isso, de ter logo filho, como se isso fosse a solução da vida de toda mulher. Então, acho que é importante a gente trazer isso, porque eu acho que fica isso na cabeça de todo mundo. Sim. E é uma dúvida que todo mundo traz, é uma dúvida muito frequente que a gente vê no consultório hoje em dia. Doutora, e aí? Tenho a idade para ter filho? Eu não tenho? Não quero. E agora? O que eu faço? O que você pensa sobre isso, Pri? Sim, Fran. Eu acho que a mulher... uma vez eu li um livro que ela falava que nasce uma mulher, nasce uma culpa. Porque a mulher é cobrada na sociedade o tempo todo. E essa questão da maternidade é uma das cobranças. Então, a mulher, realmente, o que a gente vê no consultório é uma cobrança que ela sente desde o início da vida. Então, ela é cobrada, você não tem namorado, você não vai namorar, depois quando você vai casar, e aí, quando você vai ter o primeiro filho, aí já tem o primeiro filho, quando você vai ter o segundo, e se você sai para trabalhar e deixa seu filho com alguém cuidando, mas você vai sair para trabalhar e deixar seu filho sozinho? E se você abre mão da tua carreira e cuida dos teus filhos, as pessoas vão falar, mas você abriu mão da tua carreira? Então, a cobrança é contínua e eu sinto que as mulheres se sentem pressionadas, e não só pela sociedade, pode ser família, os amigos, e uma pressão individual mesmo, do que é o ser mulher na sociedade. Porque quando uma mulher, você pergunta, mas você quer ter filhos? E ela responde não, ela incomoda as pessoas, como se ela não fosse, né, dentro de um padrão aceitável. Então, eu acho que o nosso podcast hoje é para falar um pouco disso, né, óbvio, da preservação da fertilidade, né? O foco do nosso podcast hoje é falar sobre o congelamento de óvulos e em que momento ele entra nesse contexto cultural que a gente está vivendo atualmente, que a gente vai falar da mulher moderna, mas eu acho que é para falar sobre isso mesmo, sobre normalizar essa conversa. Desmitificar, né? Desmistificar sobre adiar a maternidade, porque isso traz sofrimento para as mulheres, adiar a maternidade. E é estranho, né? A gente já estamos... Todo mundo se sente tão moderno, em tantas coisas, a gente falar que é um tabu. Hoje em dia, as pessoas acharem que, não quero casar, ou não quero ter filhos, ou tô na dúvida, não sei se agora é o melhor momento para mim. É estranho isso, hoje em dia, que é um mundo tão moderno, tão avançado, virar um tabu. Então, hoje em dia, quando a mulher fala, foi assim, brilhante o que você falou, Pri, não quero engravidar, ou não sei se quero, ou tô na dúvida, todo mundo fala, nossa, mas como assim, você, mulher, como você não quer ter... Como você não quer sentir isso? Mas, não, às vezes não sei, eu tô na dúvida, por enquanto, agora não pensei. E isso é legal, porque a gente tira a visão da mulher como sempre o ser que gera o filho e vive para isso, entendeu? A gente coloca no âmbito dela poder escolher o que ela quer fazer. Sim. Entendeu? Ela tem essa opção. Ela não tem mais a única função que era gerar os filhos, cuidar da casa, cuidar do marido. Hoje em dia, a gente
criou essa liberdade de escolha, tanto no âmbito do trabalho e hoje em dia também no âmbito da maternidade. Eu tenho a liberdade de escolher se eu quero ou não ser mãe e quando eu quero ser mãe. Então, isso é muito legal hoje em dia, a gente ter essa conversa e ela ter essa escolha. Porque antigamente não tinha. Sim. Tá? Porque quando você é criança, por exemplo, quando eu tinha, sei lá, 10 anos, eu já tô com 35 anos. Quando eu imaginava, quando eu tivesse 35, eu ia estar casada. É a primeira coisa que você pensa. Vou estar casada, vou estar com meus filhos. E porque a gente coloca o marido como centro daquela sociedade patriarcal. Ele que trabalha, ele que traz o provedor. Que sustenta a família. Hoje em dia não é mais assim. A gente vê muitas casas que é o contrário. É a mulher que provê. Só que, ao mesmo tempo, é a mulher que tem que ser mãe, né? Sim. Então, onde isso se encaixa na vida dela? Então, isso é uma discussão que hoje a gente tem, que acho que é uma incógnita na vida de todas as mulheres. Onde eu vou me encaixar? O que vai vir primeiro? Minha maternidade? Minha vida profissional? Minha vida conjugal, minha vida social, a gente tem vários âmbitos da nossa vida que a gente tem que encaixar hoje em dia e a gente tem que saber escolher o que a gente vai priorizar. Sim. Só que a gente sabe, já que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre congelamento de óvulos, a gente tem essa escolha de querer poder mudar essas casas, entendeu? Então, primeiro eu vou no profissional, depois eu vou na minha maternidade, depois eu vejo meu social. Não, eu quero minha maternidade primeiro. Não, a mulher, ela pode escolher se ela quer ter com 20 anos, com 35 anos, com 40 anos. A gente vai explicar depois o que ela tem que fazer se ela pensa fazer isso com os 40 anos, mas ela tem esse poder de escolha. Sim. E isso que é o legal. Então, a gente se emancipou, querendo ou não, economicamente, no trabalho, mas a gente emancipou também nessa questão da maternidade. Sim. E é isso que a gente, né, vai discutir e vai trazer para vocês hoje, esse poder de escolha que a mulher tem hoje. Sim. Então, é fato que a mulher está adiando a maternidade. E quais os motivos que você já comentou, mas para quem está ouvindo, quais são os 3 motivos principais que você acha que faz a mulher adiar a maternidade hoje em dia? Eu acho, primeiro, né, é o âmbito profissional. Acho que hoje em dia, a gente sabe que ser mãe hoje em dia gera não só questão de custo financeiro, você tem que ter tempo para o seu filho. Sim. Então, hoje em dia a mulher, ela quer estar bem profissionalmente. Ela não cresceu ao ponto de só ser mãe. A função dela na vida não é só ser mãe. Eu quero ter minha expansão financeira, quero estar bem financeiramente, eu não preciso depender de ninguém, eu consigo fazer as coisas que eu quero com o trabalho, com o que eu faço, e eu acho que isso é o principal. Eu Então, acho que é a carreira profissional. Vem na frente. E demora, né? A mulher, se ela vai competir no mercado de trabalho com homem, ela... Infelizmente, né? Hoje em dia, mas isso tá melhorando. Sim. Mas infelizmente, ela demora um pouco mais para ascender no mercado de trabalho. Então, ela tem que escolher, né? Será que eu vou para ser mãe primeiro? Ou será que eu vou investir na minha carreira? Porque, querendo ou não, investir na carreira, a gente sabe que leva tempo. Então, é faculdade, é curso, pós-graduação, você vai fazer um MBA, você vai querer viajar, às vezes ela pode ter algum trabalho que seja fora do país, e ela vai focar, putz, vou para fora do país, fico aqui. E às vezes a paciente chega no consultório, né? Doutora, eu já estudei, já fiz pós-graduação. Quando eu achei que eu ia ter filho com meu marido, eu fui promovida no trabalho. E aí eu adiei mais um pouco. Aí depois a gente decidiu casar. E aí depois a gente queria fazer uma viagem pra Ásia. Exato. E aí depois a gente comprou um apartamento. E agora eu tenho 40 anos, tô pronta pra ser mãe. Só que a gente sabe que os ovários não acompanham isso, né? Sim. Então, acho que além desse âmbito de emancipação financeira que a mulher ela busca, e eu acho que tem que buscar mesmo, tem essa questão também de querer achar a pessoa certa para casar. Sim. Para querer casar, não. Um parceiro que ela consiga construir uma família. Isso aumentou o nível de exigência da mulher para o parceiro, né? Isso a gente vê. Sim. Que diferente da época das nossas mães, por exemplo, que casavam muito jovens, cuja função delas era realmente casar, a família esperava que elas casassem o quanto antes. E hoje a família cobra um parceiro que seja compatível. Então, isso também adia. Acaba que a mulher leva tempo para encontrar o parceiro. Sim, ainda bem, né? Sim. Então, hoje em dia, ela quer ter um homem à altura dela, entendeu? Ela quer ter um homem que
quer também essa paternidade. Que quer não, construir que essa quer construir isso, que carreira. quer estar junto com ela, que é parceiro mesmo. Sim. Então, muitas adiam porque não achou a pessoa certa para isso, entendeu? Tá. E é um dos motivos das mulheres adiarem ainda um pouquinho a maternidade. Tá. Não se sente pronta para isso porque não tá com uma pessoa que topa Sim. ou que tá na mesma vibe que ela, na mesma energia que ela. Então, seria um pouco a carreira, os estudos, né, que ela se prioriza, e a questão do parceiro, principalmente, né? Sim. E aí, tudo anda meio junto, né? Porque, na verdade, ela quer ter uma estabilidade financeira, isso implica em estudos, e aí o parceiro, enfim. E você falou uma questão da fertilidade, né? Eu acho que vale a gente explicar por que existe essa história de relógio biológico para a mulher. O que significa isso? Como os nossos ovários funcionam e qual que é o nosso prazo de validade? Isso é triste até falar nisso, né? Eu falo para as pacientes, é triste a gente comentar nisso, mas a gente tem que falar. Infelizmente, nossos ovários, eles têm um prazo de validade, tá? É triste, mas é o que acontece. Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente está com 20 semanas no útero da nossa mãe, os nossos ovários têm mais ou menos 7 milhões de folículos. Então, para vocês terem uma ideia, o folículo é a casinha do óvulo, tá? Então, a gente não vai produzir óvulos novos durante a nossa vida. A gente usa todos que a gente tem desde que a gente nasceu. Isso, ao longo do tempo, a gente só vai perdendo. Tá? Então, quando a gente está com 20 semanas na barriga da nossa mãe, a gente tem 7 milhões de óvulos, mais ou menos. Quando a gente nasce, isso cai para mais ou menos 2 milhões. Então, a gente já tem essa perda. Isso a gente acabou de nascer. Nem já tá perdendo óvulo. Já tá perdendo óvulo. Quando a gente tem a nossa primeira menstruação, isso cai para 400 mil. E a tendência é todo mês a gente ir perdendo. A gente não produz novos, diferente do homem, que está produzindo novos espermatozoides mais ou menos a cada 3 meses. Sim. Então quer dizer que seu óvulo tem 35 anos e o do seu marido, o espermatozoide do seu marido tem 3 meses. Exatamente. Difícil ser mulher, hein? Difícil ser mulher. São muitas questões, né, Pri, que a gente tem que cuidar. Inclusive pensar nisso. Então, sim. O que é legal é que antigamente não se falava disso. Então, não se sabia sobre isso. Eu acho que é uma coisa até bem recente que tá se falando sobre isso. E ainda tem tabu, né? Congelar óvulos, tem gente que não conta que tá congelando óvulos, que esconde da família, das pessoas no trabalho, porque tem vergonha. Você acha que é só vergonha, Pri? Eu não sei. Eu acho que... muitas pessoas estão falando, né? Mas tem gente que esconde. Como talvez... se fosse, não queria... Eu já atendi paciente no consultório, primeira vez que eu conheço a paciente, para conversar sobre o congelamento de óvulos, e ela começa a consulta dizendo, eu não gostaria de estar aqui. Era o último lugar onde eu queria estar, porque eu achei que aos 35 realmente eu estaria casada e com filhos, e agora eu me sinto pressionada, porque se eu não congelo óvulos, eu carrego a culpa de um dia me arrepender, porque não consegui ter filho aos 39, porque a qualidade dos meus óvulos não está adequada. E ao mesmo tempo eu não gostaria de estar congelando, porque eu nem tenho certeza se eu quero ser mãe. Mas todo mundo me pergunta, e aí, você não vai congelar? Então tem uma cobrança. E qual você acha, assim, Pri, o perfil da mulher hoje em dia, os tratamentos... Qual o perfil da mulher que está congelando o óvulo hoje em dia? Sim, acho que tem alguns perfis, tá? Primeiro tem esse perfil da mulher que está se aproximando dos 35 e tem essa consciência, minhas amigas já congelaram, meu médico ginecologista, que a gente vai falar sobre isso. O ginecologista tem um papel fundamental em conscientizar a paciente sobre fertilidade. Porque hoje a gente sabe que a maioria das consultas ao ginecologista é fazer uma anticoncepção, né? Usar algum anticoncepcional, fazer o exame Papa Nicolau, preventivo do câncer de colo, e, examinar as mamas. E ninguém pergunta para a paciente, e aí, quando você quer engravidar? Você está pensando sobre isso? Você tem dúvidas? Ou vi que você tem uma questão de saúde que aumenta o risco de você não conseguir engravidar naturalmente, por exemplo, a endometriose. Então, hoje a gente vê essa paciente que chega conscientizada. Eu vim aqui porque eu quero congelar óvulos, porque eu tô me aproximando dos 35, porque meu ginecologista falou comigo, e porque eu vi na TV, e porque, enfim. Essa paciente geralmente não tem parceiro, tá solteira, e sabe que vai adiar. Ela tá próxima dos 35, e ela sabe que a gravidez dela vai ser após os 35. Esse é um perfil. O segundo perfil é essa que eu falei, que é aquela mulher que não tem certeza. Que tá na dúvida, Que tá na dúvida. Ela não tem... Eu tô fazendo esse congelamento de óvulos, mas eu acho que muito provavelmente eu nem vou usar. Mas não fazer me traz
angústia. Então, ela vive entre duas angústias. Entre não congelar e correr o risco de se arrepender, e congelar porque ela não queria congelar. E a gente vai falar sobre isso no podcast, porque ela não quer investir ou porque ela tá com medo, enfim. Então, esse é um perfil. O terceiro perfil é aquela mulher que já tem um parceiro, já tá casada, já sabe que vai ter filho, mas ela vai precisar adiar. Então, ela fala, olha, tá tudo certo, eu quero começar a tentar com 36. E eu quero 2 filhos. Então, a gente já sabe que o segundo filho vai ser com 38, 39. Então, esse é um dos perfis. E tem o perfil daquela mulher que vai passar por uma questão de saúde, algum tratamento, que vai correr o risco de ficar infértil ou de entrar na menopausa precoce, que é quimioterapia, né, para câncer, cirurgias de cistos ovarianos, como, por exemplo, cistos de endometriose, que a gente chama de endometrioma volumosos no ovário, ou, por exemplo, minha mãe entrou na menopausa com 33 anos. Então, minha reserva ovariana já está baixa. Então, essa mulher chega pra gente falando, eu descobri que eu tenho um problema, ou uma doença autoimune da tireoide, Hashimoto, que é uma das principais, hipotireoidismo autoimune, e a minha reserva ovariana está baixa. Então, são esses 4 perfis. A mulher que chega conscientizada, querendo muito congelar óvulos. A mulher que tem dúvidas. A mulher que já tem planejamento familiar, já sei tudo. Quando que eu quero ter o primeiro, o segundo, o terceiro. E a mulher que vai passar por um tratamento de saúde que aumenta o risco dela de ter infertilidade no futuro. E você acha que tem uma idade melhor para, por exemplo, uma paciente de 20 anos, que agora tá na moda, sei lá, a Anitta tá congelando óvulo, a Juliette tá congelando óvulo, quero também congelar. Você acha que uma paciente de 20 anos, que não entra nesse perfil, ela deve congelar óvulo? O que ela deve fazer nessa situação, assim? Essa é uma questão controversa ainda entre nós, a comunidade médica, mas uma mulher que tem 20 anos e faz uma avaliação de reserva ovariana e a reserva ovariana dela é normal. A gente tem dúvidas se esse seria o melhor momento. Claro, ela é jovem, vão ser os melhores óvulos, mas talvez essa menina use esse óvulo daqui 15, 20 anos, né? Talvez ela nem use, inclusive. Diferente de uma menina de 20 anos que tem uma baixa reserva com risco de menopausa precoce. Essa a gente não tem dúvida, mas essa de 20 anos a gente tem dúvida. Talvez eu acho que a partir dos 25, a mulher deva conversar com o ginecologista sobre isso e fazer uma avaliação de reserva. Algumas vão precisar congelar antes, mas eu acredito que a maioria se beneficiaria, as mulheres saudáveis, sem fatores de risco, se beneficiariam de congelar entre 30 e 35. Tá. Eu acho isso. O que você acha? Não, eu concordo com você. Eu acho que não tem que antecipar. Às vezes ela nem vai precisar, 20 anos ainda, tá saindo da faculdade, tá entrando na faculdade. Às vezes pode ser que ela engravide e tenha os seus 3 filhos antes dos 30. E nem precisou congelar óvulo, né? Porque a gente não pode esquecer que o congelamento de óvulo é um tratamento que infelizmente, hoje em dia ainda tem um tratamento com custo mais elevado. Então, eu acho que a partir dos 25, concordo, ela tem que passar por uma avaliação de reserva ovariana. Se ela não tiver nenhum fator de risco para ter uma baixa reserva e mostrar os exames que está tudo bem, acho que daria para esperar até os 30, até os 35 anos, que a gente sabe que depois dos 35 cai muito a quantidade e a qualidade dos óvulos. Então, daria assim, até os 35, daria para ela congelar. Eu acho que até por esse gancho aqui, eu vou até falar da minha experiência pessoal. Acho que eu sempre falo com as pacientes, porque eu passei por isso. Eu tava com 32 anos, fui dosar meu antimileriano, fui avaliar minha reserva ovariana. Eu tinha uma baixa reserva, pelas 2 maneiras que a gente avalia, né? Que tanto é pela contagem de folículos antrais, que é pelo ultrassom, que a gente vê a quantidade de folículo, e pelo antimileriano. Eu fiz os 2 exames e os 2 exames mostravam que eu tinha uma baixa reserva. Que é o exame de sangue, né? Esse hormônio antimileriano, que qualquer pessoa pode fazer, né? Exato, pode fazer em qualquer fase do ciclo. E aí eu fiz esse exame, mostrou que tinha uma baixa reserva, na época eu tava noiva, ia casar, tipo, você já pensou, ou engravida agora, ou congela o óvulo, né? Você se sentiu pressionada? Muito, e me sinto pressionada até hoje por causa disso, né? Porque assim, hoje eu tô com 35, macarronada na casa da tia, e aí, quando que vocês vão ter filho? E aí, vocês vão engravidar? E aí, tá na hora. Sim. Calma, gente, tá tudo bem, entendeu? E aí, mas quando eu tinha 32, eu falei, eu não quero ter filho agora. Porque
vou priorizar minha carreira. Entra lá as questões, o que a gente vai priorizar na vida, né? Vou priorizar minha carreira agora, não quero ter. Mas eu tenho a possibilidade de congelar meus óvulos com 32 anos. Do que esperar que provavelmente eu vou querer engravidar com 36 anos, 35, 36. Aí eu tento, se não conseguir, uso esses óvulos, entendeu? E aí eu congelei, fiz o processo de congelamento de óvulos. Você não tem ideia, Pri, o peso que eu tirei das minhas costas depois que eu fiz isso. Sim. Parece que assim, porque na hora que eu vi que eu tinha baixa reserva, eu já trabalhava com reprodução humana, me deu um choque. Falei, putz, a paciente sou eu. Sim. Então eu me via como a paciente que estava lá com as angústias, com a ansiedade, eu me via como a paciente. Depois que eu fiz o congelamento, eu tirei tipo um peso nas costas, tipo, não que eu tenha certeza que eu vou congelar, que eu vou engravidar com esses óvulos. Sim. Pode ser que eu engravide e não precise usar eles, Sim. pode ser que eu descongele esses óvulos e não consiga Sim. engravidar. Mas você tinha uma escolha a se fazer. Uma escolha. Abrir mão da maternidade naquele momento e congelar os óvulos. Segunda opção, abrir mão da maternidade e não congelar os óvulos. E 3, tentar engravidar naquele momento. E aí não tem a melhor opção. Nenhuma das 3 parece ser o que você sonhou, Exato. Entendeu? Você tem que fazer uma escolha que seja mais consciente, que faça sentido pra você. Eu tive esse poder de escolha, eu podia escolher. Entendeu? Não era uma coisa unidirecional, eu tinha várias opções. Sim. Então e depois que eu congelei, eu falei, essa foi a melhor opção neste momento pra minha vida. Sim. Então eu tirei tipo um peso das costas, tipo, ufa, congelei meus óvulos, posso ir, não me preocupar com isso agora, entendeu? Vou me preocupar com outras coisas. E pra mim foi, assim, muito bom ter congelado, sim. Eu sempre falo sobre isso porque se eu tivesse a dúvida de querer... Eu tenho a certeza que eu vou querer ter filho, mas eu podia estar na dúvida. Com uma baixa reserva com 32 anos, se eu quiser ter esse filho com 40 anos e eu não conseguir natural, eu tenho óvulos de 32 anos congelados. Então, me dá o poder de escolha de eu querer adiar essa maternidade. E para mim, isso foi muito bom. Sim, eu fiquei assim, sabe quando você respira fundo e fala, ufa, sim, tô tranquila quanto a isso? E eu acho que você falou alguma coisa assim, eu não tenho certeza que eu vou conseguir engravidar com esses óvulos, mas eles vão aumentar a minha chance. E para quem tá ouvindo, então o congelamento de óvulos não é uma garantia que você vai ter filhos, ele não é um seguro, igual o seguro do carro, vou precisar, eu vou conseguir usar. Ele aumenta as suas chances. Então, a Fran fez uma comparação aqui. Se eu quiser engravidar aos 40 anos, usando os óvulos de 32, qual a minha chance de gravidez comparado aos óvulos de 40? Uhum. Então, pelo menos, né, Fran, 40 anos, mesmo fazendo fertilização, você tem o quê? 30% de sucesso. E com os óvulos de 32, que eu sei a quantidade que você congelou, você tem 70%. Então, ela triplicou a chance dela ter gravidez. Mas é 70%, não é 100%. Então, quando a mulher vai congelar os óvulos, o que a gente vai mostrar para ela é quais são as chances de gravidez que você tem nos contextos que você escolher. Eu escolhi que eu não quero congelar. Eu quero correr o risco de, aos 40 anos, ter 80% de chance de não conseguir. E tá tudo bem se eu não conseguir. Foi uma escolha sua. Foi uma escolha sua, só que você tem que saber as opções que você tem. Você tem a opção, porque eu com 32 já sabia a minha opção, que eu tinha a opção de congelar com 32 ou esperar até os 40 para engravidar, e sabia que minha chance ia diminuir. Sim. Só que provavelmente, para ter a quantidade de óvulos que eu tenho hoje, eu teria que fazer provavelmente mais do que um ciclo, que aí são custos, estresse emocional, isso tudo vai... E aí, quando as pessoas me perguntam se tem idade limite para congelar óvulos, não tem. Uhum. Mas quanto você está disposta a fazer para conseguir a chance de gravidez? Exemplo, a Fran, aos 32 anos, fez um ciclo e conseguiu uma quantidade ótima de óvulos com uma chance de gravidez ótima. Se ela tentasse congelar aos 40 anos, para ela conseguir essa mesma chance dos 32, talvez ela tivesse que fazer 5 ciclos. 5 ciclos são, no mínimo, 5 meses de tratamento e 5 vezes mais investimento. De custo. Financeiro e psicológico. E com risco de, com 40 anos, você não conseguir ter os óvulos, né? Porque você pode não conseguir. Então, não tem idade limite. Só tem essa questão de o quanto que a mulher... está disposta a passar por isso. Para aumentar, para ter as mesmas chances, né? Então, quando ela chega, às vezes chega pra gente, né? Mulher aos 38, 39. Ai, doutora, será que ainda dá tempo de congelar? Me arrependo muito de não ter congelado antes. Porque eu não tinha informação, ninguém falou comigo sobre isso, era um tabu. E agora, será que ainda dá tempo? A gente vai fazer uma avaliação de reserva ovariana. Vamos ver quantos óvulos você tem no seu estoque.
Mas, em geral, vai valer a pena, porque qualquer óvulo que você congele aos 39 tem maior chance do que os óvulos de 43. Sim. Então, claro, antes tarde do que mais tarde, mas assim, o ideal é antes dos 35, mas hoje a gente não vai chegar para uma paciente, dificilmente, né? Às vezes acontece. Chegou aos 40 anos, se a gente fizer o congelamento, vai ter um óvulo. Você tem que orientar essa paciente que a chance dela é muito pequena e que talvez não valha a pena mesmo congelar. Congelar. Mas dificilmente a gente tem essa situação, né? Mas quanto antes, melhor. Eu Antes acho dos que 35. hoje em dia se tem, mas eu acredito que no futuro a gente não vai ter mais. Porque acho que essa informação do congelamento hoje em dia é tão presente, hoje tá tão na mídia, hoje todo mundo fala sobre isso. E os ginecologistas estão começando Sim. a falar sobre isso numa consulta ginecológica de Pelo rotina. menos pedindo antimileriano, né? Exato. Que aí Eles a mulher têm tem a escolha dela querer fazer ou não. E ela sabe dos riscos dela, entendeu? Sim. De não fazer agora, ou de esperar mais um pouco, ou a opção dela não fazer. Então, eu acho que pro futuro, talvez isso não seja tanto. Às vezes já vai chegar a mulher. No futuro a gente vai ter o problema de descongelar os óvulos, agora que a gente congelou. Sim. Entendeu? Por exemplo, já fiz meu tratamento, deixei os óvulos congelados, posterguei ter algum problema cromossômico, Sim. algum problema genético, porque é um tabu hoje em dia, Sim. no medo do óvulo congelado. A gente tem números, né, pra isso, né, Sim. Fran? A primeira, só pra todo mundo que tá ouvindo, como que engravida com óvulo congelado? Como que funciona, É né? através da fertilização in Sim. vitro. Não tem como a gente descongelar o óvulo e colocar ele de volta dentro do corpo, do ovário da mulher. Então, descongelou o óvulo, a única forma de engravidar é a com FIV. fertilização in vitro, que a gente chama de FIV. E muitas pessoas ainda perguntam, a FIV é gravidez de risco, a FIV é como se fosse algo muito ficção científica. Exato. Ainda. Mas tem cerca de 10 milhões de pessoas que foram concebidas através da fertilização in vitro. 10 milhões de pessoas, cientificamente falando, é um número que tem, a gente chama isso de N, que tem estatisticamente validade. Bastante. Então, hoje a gente vê que a fertilização in vitro é segura. Claro, você tem que ver o contexto da mulher, né? Uma mulher de 50 anos, com pressão alta, diabética, obesa, a fertilização in vitro talvez seja de risco para ela, mas a gente tem que comparar os mesmos grupos na hora de tirar uma conclusão, né? Então, tem um viés, que é aquele viés de interpretação que você vê aquela informação e você fala sobre ela. Então, os ginecologistas, os obstetras, às vezes falam, nossa, FIV é tudo gravidez de risco. Porque eles pegam algumas FIVs que viram de risco e aí eles tendem a... Acham que todas são assim. Então, você teria que entender essa FIV, como que foi o preparo desse endométrio, qual foi o hormônio utilizado, ou se foi ciclo idade natural. dessa mulher, só pela idade, já aumenta alguns riscos obstétricos, Sim. não por ser FIV ou não por estar gestante. Na idade Sim. que ela tem, já aumenta alguns riscos. E só para contextualizar também, Pri, que você falou sobre como funciona essa gravidez com descongelamento. Por exemplo, tem um óvulo congelado e não engravidei. E aí? Não engravidei natural. O que eu faço agora? Então, esses óvulos congelados, eles vão ser descongelados. E nesse dia do descongelamento, o parceiro, ou pode ser sêmen de doador, ou pode ser o sêmen do parceiro. A gente vai pegar esse sêmen e vai fertilizar. Isso tudo em laboratório. Então, é uma fertilização in vitro, tá? E aí, a gente vai formar um embrião. Quando o embrião, você tem duas opções. Ou você pode fazer biópsia desse embrião, por uma questão sua, uma opção sua. Ou você já pode, quando esse embrião já chegar no estágio blastocístico, entre o 5º, 6º ou 7º dia de desenvolvimento, já fazer a transferência para o útero. Então, você transfere o embrião pronto para o útero. Então, não é óvulo que você coloca lá. Então, é embrião pronto, depois dessa fertilização in vitro, você coloca no útero para ver a gestação. Então, todos, como a Pri falou, todas as gravidezes, a mulher consegue engravidar após o descongelamento dos óvulos através da fertilização in vitro. E se ela não quiser usar esses óvulos, o que ela faz com os óvulos? Ela pode a opção de descartar esses óvulos. E aí, se ela... Tem até a falar de ovodoação também, mas se ela tiver uma certa idade, alguns exames normais, a gente pode pedir para ela repetir alguns exames. Ela pode doar esses óvulos para terceiros. E aí tem todos uns parâmetros, tem todas umas normas que ela precisa entrar para acontecer isso, mas é uma opção também que ela pode fazer. Mas lembrando que sempre que ela faz esse congelamento, ela tem um gasto, uma anuidade para manter eles congelados. E aí, se ela, não, já engravidei, já tive, sei lá, congelei meus ovos, tive meus 3 filhos naturais, não quero usar esses ovos. Ela tem essa opção de descartar, se ela quiser. Tá.
Então, eu acho que essa primeira parte do podcast a gente falou muito sobre qual o sentido e o significado do congelamento de óvulos hoje na vida da mulher. Então, a mulher adia a maternidade e ela acaba pagando um preço, né, por isso, que é a questão do relógio biológico. E aí, como que o congelamento de óvulos entra como um aliado, né? Então, é importante as pessoas saberem que o congelamento de óvulos não é uma garantia de gravidez, mas ele aumenta a sua chance de gravidez no futuro, caso você precise. Então, você está congelando uma chance de gravidez. Então, se eu congelo meus óvulos aos 32 e uso aos 40 anos, a minha chance de gravidez de 40 anos vai ser de 32 anos. Sim. Só para as pessoas entenderem. E autonomia, né, Fran, da mulher. Acho que é o poder de escolha. Eu tenho uma paciente que ela já fez vários ciclos de congelamento de óvulos. Ela sempre se vê diante do número e a gente coloca o número e fala, você tem 60% de chance. Ela, não, é muito baixo. E ela vai congelando mais. Então, essa paciente em específico, o sonho dela é ser mãe. Ela falou, eu vou ser mãe de qualquer jeito, com um parceiro ou sem. Então, ela topa uma maternidade solo. E ela já tem 35 e o sonho dela é ser mãe e ela vai provavelmente engravidar daqui uns 3 anos, aos 39. Não sei se até lá ela vai estar com parceiro ou não. Então, é o sonho dela. Então, ela está congelando muitos óvulos. Ela quer ter, no mínimo, 80% de chance de sucesso. Então, ela já fez 3 ciclos. E já outras mulheres que estão na dúvida, não sabem direito se querem congelar, às vezes congelam poucos óvulos. Né? Ah, congelei 5, tá bom, melhor que 0. Então, não existe um número ideal de óvulos para congelar, né? Sempre a paciente pergunta, quantos eu devo congelar? Quantos você se sentir confortável, no sentido estatístico da situação e, obviamente, financeiro. Quanto mais, melhor, mas... Sabendo as chances que ela vai ter com esses óvulos que ela deixou congelada. Ah, eu quero ter uma chance de 50%, quero ter uma chance de 60%. Sim. E aí, ela vai se adequando, é o que você falou, com a estatística de acordo com o cenário que ela tem, né? Sim, do que ela fica confortável. Bom, gente, então, terminando aqui esse podcast com a doutora Priscila, foi um assunto super legal, Pri, eu acho que tá super em alta e eu acho importante a gente passar essa informação para as mulheres. E esse mês é esse mês que pra gente conseguir passar o máximo de informação possível. Pessoal, curte, comenta e compartilha. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar algum comentário. Estaremos aqui para responder, tá bom? Então, beijos. Bom, pessoal, obrigada a todos que nos ouviram hoje. Foi uma oportunidade única de falar desse assunto que eu particularmente gosto muito. No mês da mulher, em homenagem à mulher, espero que essa informação chegue a muitas pessoas para que elas possam tomar decisões conscientes. Então, obrigada por hoje e até o próximo podcast.